Bom dia, meus alunos. Hoje nós estamos terminando, né? Que a gente tem que fazer de ciências, geografia e história. Então, hoje nós estamos na página 58, 59, tá? Hoje nós vamos falar dos povos indígenas, o quanto eram e o quanto são e onde estão. Logicamente que quando descobriram o Brasil, né, tinha muito mais índio, né? Muito mais índio. No decorrer dos tempos, né, foram acabando, outros foram mudando para outros lugares para correr, né, da escravidão, né, e tudo. E hoje eles também estão, assim, entranhados na sociedade, né? Vive a vida. Tem muitos que vivem a vida que a gente vive, estuda, forma, né, e tudo, né? Então foram esparramando, né? Então, e muitos se perderam, né, assim, né, foram dizimando também, foram fazendo os cruzamentos de raças, né, tudo. E vai deixando de ser aquele índio legítimo, né, porque casa com o branco, né, e casa com o negro, né, casa com a cor amarela, né, porque vocês sabem que existe, os asiáticos têm a cor amarelada, né. Então, aí vai dizimando, né, assim, índio puro mesmo, né, tá muito pouco hoje, né. Então, aqui tá falando, ó, os povos indígenas, quantos eram, quantos são e onde estão. Vamos ver onde que eles estão e quantos que eles são. Estudamos que a população brasileira foi se formando com o encontro entre indígenas, europeus e africanos e outros grupos. Como vimos em encontro, teve como resultado várias misturas entre as pessoas. Foram casando uma raça com a outra e foram misturando, né? Então, aí já deixou de ser aquele puro, né? O índio puro, né? O negro puro, porque casa com branco, aí já nasce um mulato, né? E já vai, né? Fazendo outros tipos de raça, né? Porque estão fazendo misturas, tá? Em suas pesquisas, o IBGE, aquele que o tia Antonieta falou para vocês ontem, IBGE, ele é responsável para contar, né, quantas pessoas tem no mundo, tá? Conta tudo, tudo, não pode faltar nenhum, que tem que saber, né? O IBGE pergunta às pessoas, ó, quando ele vai na casa, né, das pessoas para fazer o trabalho dele, ele pergunta às pessoas qual é a cor de cada um. A pessoa deverá escolher uma dessas. Ou você é branco, ou você é preto, ou você é amarelo, ou você é pardo, ou indígena. Então eles perguntam isso pra gente, tá? Quando eles vão nas casas da gente para fazer o recenseamento, né, que é o levantamento de quantas pessoas existe, né, vamos supor, aqui no Brasil, que é nosso lugar, né? Então, todas as cidades têm essas pesquisas e a gente tem que falar a cor que a gente tem. Por quê? Por causa da mistura, né? Tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, tem o pardo e tem o indígena. Então, a gente tem que ser, né, uma dessas, né? A gente tem que escolher, né? Logicamente que a gente vai falar da gente, né? Tudo direitinho. Essas coisas não pode mentir, porque a pessoa também tá vendo, né? Ela quer que você confirma. Com isso, conseguimos saber mais sobre os grupos da população e as misturas que ocorreram. Por exemplo, uma pessoa que se declara de cor parda, presta atenção, de cor parda, pode ser filho de um pai negro, né? E a mãe branca. Ó, pode ser o pai negro e a mãe branca. Ou ainda de mãe branca e de pai indígena, tá? Porque misturou as raças, né? Vamos estudar a situação da população indígena no Brasil. Leia o texto a seguir que tem perguntas e respostas. Ó.
De cá vocês já vão responder. Então, leia esse trecho da página 58 com muita atenção, porque nós temos respostas aqui para dar, tá bom? Vamos ler o texto direitinho, com pontuação correta, para vocês entenderem, ler devagar. Não adianta correr, porque depois tem que voltar, né, para ler. Qual era o número de habitantes à época da chegada dos portugueses? Eram muitos, né? Vamos ver? Não se sabe ao certo, mas muitos estudos indicam que no início do século XVI havia entre 2 e 4 milhões de índios. 2 a 4 milhões de índios, era bastante, né? Se compararmos com o número de indígenas que existem hoje no Brasil, cerca de 800 mil. Agora vocês pensam, de 2 a 4 milhões, hoje 800 mil, tá? O tanto que caiu, né? Lembra do quadro valor de lugar, né? Mil, milhões, lembra lá, né? Direitinho, né? Então tá. A tia Antonieta falava para vocês que o 1000 tem 3 zeros, né? Os milhões aumentam mais 3, vocês lembram disso? Né? 800 mil. Notamos que houve uma enorme diminuição dessa população, lógico, né? De milhões passar para 1000, né? Caiu muito, né? E como o número de indígenas diminuiu tanto, vamos ver por que diminuiu? Muitos foram as causas, mas um número enorme de indígenas morreu por causa das doenças, tá vendo? Por causa das doenças trazidas pelos colonizadores europeus, como por exemplo a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola e a tuberculose. Então, esses colonizadores vieram e trouxeram muito tipo de doença. Os índios viviam aqui só eles, então eles estavam livres dessas coisas, né? Mas aí os colonizadores saíam dos países deles, né, e tudo, e chegaram aqui, né, contaminaram todos com esses tipos de doenças, tá bom? O que significa doenças trazidas pelos colonizadores europeus? Significa que essas doenças existiam entre esses colonizadores, mas eram completamente desconhecidas pelos índios. Eles viviam aqui na natureza, né, numa boa, né? Ao atingirem os indígenas, eles o faziam de uma forma muito forte, porque eles ainda não tinham desenvolvido anticorpos. Os anticorpos, eles são criados pelo nosso organismo para combater as doenças, tá? Então, quando a doença chega que a gente pega, aí o corpo da gente reage. Se ele produzir anticorpos, aí a gente consegue vencer. Mas se o organismo não tiver, né, condições de ter anticorpos, aí é muito perigoso, vai até a morte, né? Anticorpos são as defesas que nosso organismo vai criando ao longo do tempo de convivência com as doenças. A gente vai convivendo com as doenças, o corpo da gente vai criando esses anticorpos, né? Se a gente tiver um nível bom de anticorpos, a gente vence a doença, senão a gente vai morrer, né? Anticorpos são as defesas de convivência. Anticorpos são as defesas que nosso organismo vai criando ao longo do tempo de convivência com doenças para se defender delas. Essas doenças, sem encontrar essas defesas, se ela não encontrar essas doenças, sem encontrar essas defesas, viviam epidemias, isto é, passavam rapidamente de uma pessoa para outra e atingiam a população inteira. É o que está acontecendo hoje, né, com a corona, né? É o que está acontecendo, é uma doença nova que veio, né? E o nosso organismo tem que estar bem preparado para receber essa doença, porque ela mata mesmo, né? Então a gente tem que evitar, onde está pedindo para ficar em casa, lavar as mãos bem lavadas,
né? E usar máscara que protege, tá? A máscara já ficou confirmado que protege, e o asseio principalmente com as mãos, levar a mão no nariz, a mão no olho, a mão na boca, né? Então é por aí que o vírus entra para dentro do nosso organismo, né? Pelo nariz, pela boca, pelo olho, né? Então a gente tem que ficar bem atento, tá? Não ficar perto de pessoas que estão tossindo, né? E tudo, usar máscara. A máscara protege muito, porque se é nessa região aqui que ele pega, a máscara protege o nariz, protege a boca, e a gente evitar de levar a mão nos olhos, né? E lavar a mão toda hora, usar o álcool gel, tá? Hoje nós estamos vivendo, né, esse tipo de passado assim dos índios, que eles foram pegando, contaminando e morrendo, e hoje está morrendo muita gente também por causa do corona, né? Então vamos lá? Agora de casa vocês têm quatro, quatro respostas para dar, tá? A última é uma resposta pessoal. O que é uma resposta pessoal? É você colocar o que você achou da pergunta, o que você vai responder, o que você entendeu da pergunta, tá? A número 1, qual era o número aproximado de indígenas na chegada dos portugueses no Brasil? Vocês sabem que a tia Antonieta leu aqui, né? Tá? Era milhões, né? Qual é o número atual de indígenas no Brasil? Aí, né, caiu, né, já para casa dos 1000, né? Vocês viram, né? E de acordo com os números, o que aconteceu com a população indígena ao longo do tempo? O que foi acontecendo, que ela foi acabando? Vocês viram aqui, a tia Antonieta ainda contou até a história de hoje, né? Da pandemia, né? Porque hoje nós estamos vivendo o que os índios, coitados, viveram naquele tempo com a chegada dos brancos, né? Traziam doenças das terras deles, né? Então, essa nossa também hoje, por exemplo, diz que veio da China, né? Não foi aqui no Brasil que ela foi, né? Foi, como diz o outro, foi fabricada, né? Porque isso é coisa de fabricação, porque não deixa de ser, porque é descuido do ser humano. É descuido do ser humano, né? Eles vão mexendo com tanta coisa que um dia alguma coisa de ruim acontece, né? Agora, aqui, ó, vocês estão vendo a foto deles, ó, tá? E aí vocês vão ler, porque esse aqui é aquele Fique Sabendo, que a tia Antonieta fala, leia o Fique Sabendo, porque tá dando uma dica pra gente, tá bom? Boas notícias, a partir de 1990, as contagens de população feitas pelo IBGE mostram que o número de indígenas no Brasil está crescendo. Antes que estava crescendo, em 1990 voltou a crescer, tá? Assim, em 1990, a contagem indicava existirem 300 mil indígenas no país. Mas em vista do que chegaram aqui e acharam, está muito pouco, né, ainda, né? Em 2010, ó, o número saltou para 817 mil. Então, aqui voltou a subir nesses anos, né? Por que isso está acontecendo? Há os que respondem ao IBGE se declarando como indígena algo que não faziam antes. Tinha indígena que escondia, né? Não falava que era indígena, então aí. Olha, tá vendo? E também porque vários povos vieram em terras indígenas, vivem em terras indígenas. Tem muita gente que mora nas terras indígenas, né, também, né? Áreas reservadas para os grupos viverem de acordo com seus costumes. Os índios têm que ter o lugar deles na mata. Eles têm que viver no ambiente que eles foram criados. Então, aí quando a população foi aumentando, o povo foi invadindo a terra dos índios, eles vão ficando sem lugar, né, e tudo, né? Então, eles têm que deixar, né, a terra que pertence, hoje tem área demarcada, né, que é dos indígenas, para os brancos não invadirem, porque eles precisam de viver na natureza, né, que foi assim que eles nasceram, né? Dessa forma, nasceram
nascem e crescem mais crianças indígenas, se deixar eles lá no lugar deles, né, e tudo, né? Mas ainda é preciso fazer mais. Existem vários grupos ameaçados que contam com apenas algumas dezenas de pessoas e dependem de ajuda para sobreviver. Então a vida dos índios, né, ficou muito difícil para eles, né, porque foram perdendo tudo que tinha, o ambiente deles morarem, porque eles cresceram na natureza, né, e tudo. Então, é muito sofrido, né, chegar assim, destruir, né, tomar conta de tudo, aí já vem os problemas, vem as doenças, né, que matam, né, o índio não tendo o lugar dele morar, que é na natureza, né, tendo o tipo de casa que eles moram. Hoje, até os índios que existem hoje moram em cidade, já estão usando tipos de casa como o nosso, né, e tudo, né, porque vai mudando os costumes também, né, coitados, né. Aí aqui agora, ó, aparecem esses gráficos. Vocês viram aquele gráfico de barra lá atrás? Aqui tem um para mostrar. É a mesma coisa. Você tem que valorizar a área que ele está colorida, tá? Igual as colunas aqui, tá bom? Então aí vocês vão estudar esses gráficos. Ó, a população indígena atual está espalhada por todo o Brasil, mas se concentra em maior número em alguns estados. Para saber mais sobre isso, vamos conhecer um novo tipo de gráfico, que é esse de círculo que vocês estão vendo, tá? Para entendê-lo, veja a figura a seguir. Imagine que em uma classe de quarto ano, com 30 alunos, exista igual número de menino e de meninas. Podemos representar as quantidades dessa forma. Se tem o mesmo número de menino e meninas, o gráfico vai ser partido no meio, né? Vamos supor, azul menino e essa cor meninas. Mas as partes são iguais, está partido no meio certinho, tá bom? Por quê? Porque é metade e metade, são iguais, tá? Aí, este é um gráfico de setores, ó, mudou o nome. Aquele outro é de barra, né? Esse aqui é de setores, que ele chama, tá? Tá escrito em negrito, pra vocês verem. Também conhecido como gráfico de pizza, sabe? Escreve pizza com 2 D, mas é pizza, a pizza não é redonda. Né? A gente parte ela no meio, depois parte em pedaços menores, né? E tudo, não é assim? Então, esse gráfico tem o nome também de, vamos falar pizza, para vocês entenderem direitinho, tá bom? Escreve pizza, mas é pizza, tá? Por ter forma redonda e ser dividido em partes. Quer dizer que a gente não faz só esses tipos aqui para dividir, não, em linha reta, né? A gente faz em forma de pizza também, pode dividir em quantas partes for preciso. Aqui, nós vimos que ele está dividido ao meio certinho, então é metade e metade, tá bom? Nesse caso, metade dele corresponde ao número de meninas e a outra metade, o de meninos da classe. Vocês viram que é metade certinho. Agora, observe este gráfico de setores. Ele mostra a distribuição dos indígenas pelas regiões brasileiras. Ó. Aí, aqui estão as regiões, ó, com as cores que estão distribuídas no gráfico. Ó. Ele foi dividido nessa parte maior, depois uma outra menor, essa aqui também, essa aqui já é maior um pouquinho, essa aqui já é maior um pouco. E aqui, conforme a cor está aqui, ela está aqui nos quadradinhos para falar para vocês que área que pertence essas cores, tá? Ó, por exemplo, o azul maior, né, que está maior, é a região norte. Esse cor de abóbora aqui é a região nordeste. O verde clarinho é o centro-oeste do país. E a cor lilás é o sudeste. Sudeste é a nossa região, viu? E o outro azul, tipo de azul, está no sul do país. Tá? Quer dizer que eles, vindo para o nosso sudeste e para o sul do país, a quantidade deles é menos do que lá para o norte. Tá?
Qual região tem o maior número de indígenas? Logicamente que é a parte que está picada maior, né? Como você chegou a essa resposta? Só pode ser isso, né? Porque é a que representa a maior quantidade, né? Porque ela é a maior, né, no gráfico, né? Aí vocês vão passar aqui para a página 61, tem um outro gráfico, tá? Vimos que existem hoje 900 mil indígenas no Brasil. Uma parte vive em terras indígenas nas áreas rurais. Rurais é nas fazendas, né? Tá? Fora da cidade. Rural é fora da cidade. De modo parecido com o dos seus ancestrais. Ancestrais são os antepassados deles, né? Bisavô, bisavó, né? Avô, né? Tataravô, né? Esses que são os antepassados, são os que já morreram, tá? Mas onde estão os demais? Como vivem? Para saber, olhe esse gráfico aqui, tá? De colunas, ó, tá? Isso aqui é uma barra em pé, então chama coluna. Então, ó, ele tá medindo direitinho. Aqui tá a quantidade, depois vem as barrinhas falando quantos índios tem. Esse menor, ele tem 315.180. E o outro maior tem 502.783. Essa área menor aqui, a quantidade menor, é porque mora na zona urbana, cidade, né? E o outro mora na zona rural, que é fazenda. Então, cidade é zona urbana e zona rural é fazenda, tá bom? É no campo. E aí vocês vão responder, ó, mais duas perguntinhas, ó. Tá? Mais duas perguntinhas sobre o gráfico, tá? Em que tipo de local vive a maioria dos grupos indígenas? Aí vocês vão falar, né? Porque um pouco mora na zona rural, outro pouco mora na zona urbana, né? Não é assim? Eles vivem no campo, né? Porque e na zona rural, tá bom? Onde vive o restante dos indígenas? Em cidades ou no meio urbano, né? Uns mora no campo, que é a zona rural, outro tanto, né, mora na cidade, né, que é a zona urbana. Então, vocês vão ver qual barra dessas pertence a esses índios, né? Os que moram no campo, quantos são? A barra está maior ou está menor? Os que moram na cidade são quantos? A barra está maior ou está menor, né? A coluna, tá? Pode falar coluna, tá bom? Porque barra em pé. Segundo a Fundação Nacional do Índio, que chama FUNAI, abreviado, né? FUNAI, é Fundação Nacional do Índio. Hoje existem 305 povos indígenas vivendo no Brasil. Foram registradas também 274 línguas diferentes. Cada tribo tem o seu jeito de falar. A língua que fala é o jeito de falar, tá? Nós, por exemplo, nós falamos o português, né? Agora, cada índio, cada tribo, cada região que mora o índio, eles podem mudar o jeito de falar. Cada um tem a sua língua, tá bom? Alguns grupos estão distribuídos em parte no Brasil e em parte em países vizinhos. Outros vivem isolados, sem contato com o restante da sociedade. Vimos também que há grupos habitando cidades. Eles estão tanto em aldeias, né, como fora delas, morando em bairros da cidade, misturando-se com as pessoas de outras origens, né? Os indígenas das cidades lutam para manter seus costumes e modo de vida. Mas para eles manter os costumes deles na cidade é muito difícil para eles, né? Porque os costumes deles foram todos criados, né, perante a natureza, né? Então a vida para o indígena na cidade, tadinho, não é fácil, né? Para aqueles que vão nascendo no ambiente, tudo bem, mas aqueles que chegaram, né, com a família para morar na cidade, eles sofrem muito, os mais velhos, né?
Então essa é a aula de hoje, presta bastante atenção, resolva os exercícios, não esqueçam que amanhã vocês vão receber o novo caderno, né, que está indo, né, o caderno de português e o livro de português, tá? E vocês não esqueçam que vocês têm que me devolver esse material amanhã para a tia Antonieta corrigir e ver como que vocês estão fazendo, tá bom? Amanhã é dia de trocar material, os motoristas vão levar e vocês acabem essa tarefa de hoje e já deixa organizadinho para entregar amanhã, tá bom? Já deixa pronto para entregar. A hora que o motorista entregar o material novo para vocês, vocês devolvem tudo que a tia Antonieta está pedindo, tá bom? Falou? Deus abençoe, tá? E até mais, até amanhã, tá bom?